Tamo junto, galera. Vamos embora. Vamos aqui hoje ah, abordar nosso principal objetivo, tá? Que é a mudança de comportamentos, né? Fazer com que você assimile uma nova cultura e que dessa assimilação dessa cultura nova a gente consiga disseminar medidas prevencionistas em todos os nossos ambientes de trabalho. A gente sabe que o problema muitas vezes relacionado a um acidente, e isso não é querer achar culpados, tá? É o comportamento humano, né? As pessoas julgam ou têm um discernimento diferentes uma da outra e que levam uma percepção diferente do seu entorno, dos riscos que estão associados ou dos riscos que ela provoca. Então, o comportamento do indivíduo como um só, ele pode ser extremamente benéfico, né, ao conjunto todo, ou maléfico, né? Posso ter um comportamento único no canteiro e isso mudar toda as minhas dinâmicas de trabalhos que a gente vem impondo, mudar todo aquele conceito prevencionista em função de um único comportamento. Ou seja, a velha e boa teoria do vidro quebrado, tá? E uma hora mais detalhes, a gente vai abordar esse tema para você ficar sabendo, mas que a teoria é basicamente a seguinte: se uma condição está íntegra, ela funcionará sempre, mas se a condição for degradada, a degradação acontece com mais rapidez. Tá? Então é a teoria do vidro quebrado. Se o comportamento é, é seguro, se todos têm uma cultura prevencionista, o canteiro caminha seguro. Mas se um só tem um comportamento diferente disto, os acidentes começam a ocorrer. Tá? Então, vamos falar sobre o comportamento seguro, sobre o comportamento humano, né? O que mais preciso? Bora pro tema. Bom, o comportamento humano é responsável pela redução, né, dos acidentes, né, quando o indivíduo ah, começa a assimilar essa nossa cultura de prevenção. Então, eu consigo reduzir drasticamente o número de acidentes só com a mudança de cultura, né, que a gente vem impondo a um indivíduo, a um coletivo. Né? A gente consegue mudar drasticamente o número de acidentes por essas medidas preventivas. Então, por que a gente bate tanto em ordem, limpeza, canteiros? Porque a gente sabe, se você mudar essa cultura de ordem, limpeza, de organização, muitos acidentes vão mudar, né? Vão reduzir em função de tropeços, escorregões, material, transtornos causados para condições inseguras de um ambiente. Então, mudar esse comportamento da ordem da limpeza é fundamental para poder diminuir o número de acidentes ocorridos, que às vezes não são nem acidentes, são incidentes, que nem a gente já mencionou, que a gente está trabalhando em cima, né, dos incidentes, tentando mudar esse seu comportamento, de após a final da jornada, manter limpo e organizado a sua frente de trabalho. Né? Durante a sua jornada, manter organizado a sua frente de trabalho. Né? Então, a atenção do trabalhador faz com que uh, a visão seja diferenciada, né? E que ele veja um possível incidente como a probabilidade de um risco, né? Mudar esse comportamento
do indivíduo, que às vezes ainda só olha para o seu próprio umbigo, é bem difícil, mas a gente vai aqui dialogando, mostrando a diferença, mostrando os prós e os contras de trabalhar desta forma ou dessa outra. Lembrando, a gente nunca quer causar transtornos, gerar desgaste para você. Pelo contrário, a gente está tentando fazer com que a sua atividade esteja realizada de uma forma mais organizada, mais harmônica, que você se gaste menos ao desenvolver e que se exponha muito menos ainda. Mas para isso você tem que mudar o seu comportamento. A falta de atenção no trabalho pode trazer alguns prejuízos irreversíveis, né? Se você não mudar esse comportamento da falta de atenção, de chegar a uma atividade e querer executar ela simplesmente por executar, né? Se você ainda tem essa mentalidade de que você foi mandado, você vai fazer, você está com o pensamento errado. Seu comportamento está errado ainda. Você não é simplesmente uma máquina que lhe dê instruções e você execute. Você tem uma máquina que pensa, você tem que olhar em volta, você tem que analisar a atividade. E se essa atividade foi bem instruída e todos os meios garantidos para que ela aconteça, ok, daí sim, daí seguimos em frente, né? Se você recebeu todas as orientações necessárias, o meio como um todo está seguro, né? Não vai gerar transtorno para você, transtorno para outros. Então, agora sim, agora podemos seguir. Mas você pensar, ter um comportamento de pensar, e não simplesmente ser um executor das ordens de outros, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito: se todos estiverem pensando a mesma coisa, alguns de nós não estarão pensando, né? E você não é só pago para executar. Mas eu sou orelha, só tem que fazer. Não, cara. Você não é um orelha. Você não é um peão, como costumam dizer. Você é um profissional qualificado dentro da sua área. Então você tem que pensar, mudar seus comportamentos, seja o diferencial, né? Tem, há muito prejuízo aos trabalhadores, né? Ao trabalho como um todo, quando a gente está exposto a alguns riscos, né? Esses riscos que a gente se expõe muitas vezes por não estar atento às condições de trabalho e aos perigos que pode estar presente ali, né? Existente naquela atividade. Então é prevenir a condição para si e para os outros, né? Então eu não posso só querer executar uma atividade e não pensar no coletivo, não pensar nas pessoas que possam estar envolvidas no processo, né? E eu posso causar um acidente, eu posso causar uma doença profissional se eu pensar só dessa forma, né? Eu posso estar prejudicando um colega, né? Então, alguns comportamentos, né, que aparecem muito tentando justificar, ou que às vezes justificam um comportamento diferenciado, né, do ser humano, é a insatisfação. O trabalhador insatisfeito às vezes se torna distraído, né? Ele se torna relapso das suas atividades. Não, ele não está fazendo a sua função, né? E nem está se autoprotegendo. Ele torna toda a sua jornada trata toda a sua jornada, né, como banal, né, por estar insatisfeito, né? E portanto a insatisfação pode causar problemas graves. Eu negligenciar uma parte do processo que pode ser crítico, né? Eu negligenciar a minha própria segurança ou negligenciar a segurança dos outros, né? A falta de reconhecimento, né,
pode causar essa insatisfação, e às vezes, daí agora eu quero me dirigir aos líderes, coordenadores, mestres, encarregados, gerentes, gestores, que reconheceram o trabalho, né, de um funcionário é tão primordial, né, porque o ser humano necessita disso. O ser humano como um todo, ele necessita de atenção. Ele quer ser visto, lembrado, mas às vezes ele não discerne direito de que forma ele quer ser lembrado. Ele quer ser lembrado como um bom executor, né? Ou como um mau. E apenas às vezes quer ser lembrado, né? E isso é um transtorno muito grande, né? Durante a execução da atividade desse colaborador que está faltando reconhecimento, porque ele não vai ter produtividade, ele vai ter a redução das suas atividades, né? Naturalmente vai fazer o processo tartaruga, ele vai negligenciar processos e com isso tudo vai estar negligenciando não só a qualidade, mas como a segurança como um todo. Porque você não deu o devido à valorização a qual o trabalho daquele indivíduo merecia. Ou se você é um colega, você, por executar a sua atividade, você vai lá e danifica a atividade do colega, e isso acaba por uma falta de reconhecimento também entre colegas, de não reconhecer o trabalho do outro, de saber que o seu trabalho é tão importante quanto o do colega, né? Então, cada novo perigo que vai ocorrendo, né? Cada novo risco, avisar, né? Devemos sempre parar para analisar e verificar atentamente as medidas de controle que vão ser necessárias para a execução daquela atividade, juntamente com os nossos novos comportamentos, né, de analisar a situação, né, analisar como um todo, para que eu desenvolva a minha atividade segura, de, não só para mim, quanto para o meu colega, né? Então, você é funcionário, lembre-se, né? Você é aquela mais humilde da linha de produção, saiba que você é um dos mais importantes. Você é a pessoa fundamental para o processo. E aqui não existe elo mais fraco, elo mais forte. Todos somos um elo. Todos somos uma engrenagem, né? Participamos do mesmo processo. E em uma engrenagem não existe o dente da engrenagem principal, o elo da corrente principal. Todos os elos são elos importantes. Todos unem o mesmo processo. Todos seguem o mesmo diretriz, a mesma expectativa. Então, né, todos são importantes para o processo, né? Então, assim, ó, dica para o dia a dia, né? Tá se sentindo, pô, beba mais água, busque uma qualidade de sono melhor, alimente-se melhor, né, se possível, priorize as tarefas que vai ser realizada. Lembre-se de não confiar tanto assim nas exceções, né? Que exceções não existem, né? De tirar elas pode tirar a atenção do que torna o ambiente mais seguro, né? Então, uma exceção, não, mas essa foi só uma exceção, então isso vai estar causando um problema, possivelmente ali, porque de exceção em exceção, daqui a pouco deixa um ambiente totalmente seguro, né? Lembre-se que você tem colegas, é importante a sua atividade, mas a do colega também é importante, que você não é mais um em meio a tantos, tá? Você é uma peça fundamental e o seu comportamento faz parte desse nosso processo de mudança que a gente está buscando. E aí, pessoal, obrigado e até mais.